Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje será uma continuação da parte 1. Irei fazer uma breve exposição sobre a história da educação no Brasil e faremos em seguida um simulado que ajudará vocês na preparação do PND. Fiquem até o final do vídeo, pois as informações serão muito importantes que ajudará vocês a gabaritarem a prova do PND, Prova Nacional Docente. Então, hoje será a História da Educação Brasileira. Antes de iniciarmos o vídeo, pessoal, eu peço que quem não for ainda inscrito no canal, que se inscreva, que dê o seu joinha, ative as notificações e clicando no sininho. E compartilhe, pessoal, esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Vamos iniciar a História da Educação. A história da educação no Brasil começou no período colonial, com a chegada dos jesuítas em 1543. A missão dos jesuítas era catequizar os povos indígenas e formar a elite colonial, utilizando métodos religiosos e europeus de ensino. Esse modelo de educação persistiu até 1759, quando os jesuítas foram expulsos do Brasil por Marquês de Pombal. Com isso, deu-se início a uma educação laica, uma educação leiga, e sob o controle do Estado, sem estrutura para alcançar a população. A história da educação no Brasil está dividida em 7 períodos. O primeiro período é o período colonial, que vai de 1500 a 1822. O segundo período é o período imperial, que vai de 1822 a 1889. O terceiro período é a República Velha ou Primeira República, que vai de 1888 a 1930. O quarto período é a Era Vargas, que vai de 1930 a 1945. O quinto período é o período democrático, que vai de 1945 a 1964. E o sexto período é o regime militar, que vai de 1964 a 1985. E o último período, o sétimo, Nova República, que vai de 1985 até a data atual. Primeiro período, período colonial, 1500 a 1822. Educação indígena. O ensino pelos indígenas era baseado na transmissão oral de conhecimentos e habilidades. Educação jesuítica. A educação formal brasileira inicia-se no período do Brasil Colônia, com a chegada dos jesuítas em 1549, sob a orientação do padre Manuel da Nóbrega. Os jesuítas introduziram o sistema de educação formal, que era focado na catequização. Depois, passaram a utilizar a Ratio Studiorum, 1599, que era o manual de educação dos jesuítas. Educação para a elite. A educação era restrita à elite colonial,
Geralmente eram os filhos dos ricos comerciantes, dos fazendeiros e dos funcionários da coroa que eram enviados para Portugal. Educação laica, 1759. O Marquês de Pombal, que na época era o primeiro-ministro de Portugal, expulsou os jesuítas do Brasil e implantou as reformas pombalinas. O objetivo fundamental dessa mudança era a implantação do ensino laico, que era desvinculado de aspectos religiosos e público, acessível a todos. Segundo período imperial, de 1822 a 1889. A legislação educacional do Brasil teve seu início na Constituição Imperial de 1824, a qual continha um artigo sobre a educação escolar primária gratuita. Após a independência, houve esforços para organizar um sistema educacional, incluindo a criação de escolas primárias, secundárias e de ensino superior. A lei do período imperial, que determinava a criação de escolas primárias, de primeiras letras, que era primário, por todo o território nacional, data de 15 de outubro de 1827. A educação continuava sendo privilégio da elite, com poucas oportunidades para a maior parte da população. A escravidão e a grande desigualdade social limitavam o acesso à educação. Então, nessa época, a educação era excludente. Terceira República ou Primeira República é o terceiro período, que vai de 1889 a 1930. A Constituição de 1891 determinou que a responsabilidade pela educação ficaria com os estados, que incentivaria o ensino das ciências, das artes e técnicas de trabalho, desvinculado do caráter religioso, que aí já era o ensino leigo. O método de ensino intuitivo ganhou popularidade entre o final do século XIX e começo do século XX, com Rui Barbosa emergindo como um de seus mais notáveis proponentes. Essa abordagem pedagógica empregava objetos reais como ferramentas de ensino, estimulando os sentidos dos estudantes para gerar ideias. Houve tentativas de reforma e expansão do ensino, mas a educação pública de qualidade permaneceu inacessível para a maioria da população. A alfabetização era baixa e as escolas rurais eram escassas. Quarto período era Vargas, 1930 a 1945. Getúlio Vargas implementou reformas significativas na educação, visando a modernização e a centralização do ensino. A reforma mais destacada no campo da educação é conhecida como Reforma Francisco Campos, ocorrida em 1930. Em 1930, foi criado o Ministério da Educação e Saúde Pública. Então, o MEC já foi criado nessa época, 1930. O primeiro ministro da Educação foi o mineiro Francisco Campos. Em 1931, foi criado o Conselho Nacional de Educação, o CNE.
Em 1932, foi assinado o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, com a participação de diversos intelectuais, sob a liderança de Fernando de Azevedo, Lourenço Filho e Anísio Teixeira, que propunha um sistema escolar público, gratuito, obrigatório e leigo para todos os brasileiros até os 18 anos. Defendia a existência de uma escola única e da coeducação de meninas e meninos. Então, em 1930, houve a reforma Francisco Campos, também foi criado o Ministério da Educação e Saúde Pública, e em 1931 foi criado o CNE. Já em 1932 foi assinado o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Em 1934, é definido constitucionalmente que a educação é direito de todos os brasileiros e estrangeiros domiciliados no país, devendo ser ministrada pela família e pelos poderes públicos. No entanto, em conformidade com o artigo 150 da Constituição, somente estava assegurado o acesso gratuito ao ensino primário integral. Então, apenas o ensino primário era gratuito. Estado Novo, 1937 a 1945, a chamada ditadura Vargas. A Constituição de 1937 deixou de proclamar o dever do Estado quanto à educação. Em 1937, foi publicada a Lei nº 378/1937, que mudou o nome do então Ministério da Educação e Saúde Pública para ser designado Ministério da Educação e Saúde. Então vejam que já foi retirado o nome pública, ficou apenas Ministério da Educação e Saúde. Esta mesma legislação criou a Universidade do Brasil, criou novas escolas, criou também o Instituto Nacional de Pedagogia, atualmente denominado Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é o INEP. Então, o INEP foi criado em 1937. Durante o Estado Novo, de 1937 a 1945, a regulamentação do ensino foi levada a efeito a partir de 1942, com a reforma de Capanema, sob o nome de Leis Orgânicas do Ensino, que estruturou o ensino industrial, reformou o ensino comercial e criou o SENAI, como também trouxe mudanças no ensino secundário. Gustavo Capanema esteve à frente do Ministério da Educação durante o governo de Getúlio Vargas, entre 1934 e 1945. Com a reforma, o ensino profissional ganhou status de ensino médio. Veja que aí já começa a aparecer o nome ensino médio, que antes não era médio, era chamado de secundário. Primeiro grau era constituído pelo ensino primário de 4 ou 5 anos, sendo obrigatório para crianças de 7 a 12 anos e gratuito nas escolas públicas. Segundo grau não era obrigatório. Compreendia 5 ramos, que é o ensino secundário, com a finalidade de preparação para o ensino superior, que era o terceiro grau. Ele era ministrado em 2 ciclos, o segundo grau, que era o curso ginasial e curso clássico científico, o ensino profissional, que era organizado em ensino industrial, ensino comercial, ensino agrícola e ensino normal. E o normal era o curso de formação de professores para o ensino primário. Quinto período democrático, que vai de 1945
a 1964. O período democrático, de 1945 a 1964, voltou a enfatizar o papel do poder público em relação à educação. Em 1953, surge o Ministério da Educação e Cultura, com a sigla MEC. Então, o MEC já foi criado em 1953 com essa sigla e mudou o nome, passou a ser agora Ministério da Educação e Cultura. A primeira LDB, que era a Lei 4.024/61, foi promulgada em 1961, no governo de João Goulart. Com essa lei, os órgãos estaduais e municipais ganharam autonomia, com a diminuição da centralização do MEC. Sexto período, período do regime militar, 1964 a 1985. O regime militar de 1964 a 1985 centralizou o controle da educação, impondo censura e conteúdo ideológico. A partir de 1964, a educação reduziu-se à prática de transmissão de conhecimentos pelos professores, que era desprovida de discussão política. Em 1971, a Lei 5692/71 alterou substancialmente a LDB de 61, motivo pelo qual muitos autores a chamam de segunda LDB. O ensino passou a ser obrigatório dos 7 aos 14 anos a partir da nova LDB. Então, são 3 leis, 3 LDBs. A primeira é de 61, a segunda é de 1971 e a terceira é a de 1996, que é a atual. O decreto número 5.379/67 criou o Movimento Brasileiro de Alfabetização, MOBRAL. E o sétimo período e último, Nova República, de 1985 até a presente data. Em 1985, é criado o Ministério da Cultura. Em 1992, uma lei federal transformou o MEC no Ministério da Educação e do Desporto. E somente em 1995, a instituição passa a ser responsável apenas pela área da educação. A Constituição de 1988 estabeleceu a educação como direito de todos, promovendo a descentralização, o financiamento público e a valorização dos profissionais da educação. O texto da atual LDB, Lei 9394/1996, foi aprovado em 1996, após um longo período de 8 anos, em tramitação no Congresso Nacional, que foi de 1988 a 1996. Esta LDB ela é conhecida por Lei Darcy Ribeiro, em homenagem ao então senador da República, que se destacou em defesa da aprovação desta lei. Em 1996, o Ministério da Educação criou, por meio da Lei 9424 de 1996, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, Fundef. Os recursos para o Fundef vinham das receitas, dos impostos e das transferências dos estados, do Distrito Federal e dos municípios vinculados à educação. Em 2007,
ocorreu a transformação em Fundeb, Lei 11.494/2007, vinculando os recursos a toda a educação básica. Não era somente ao ensino fundamental, como era no Fundef, mas agora com o Fundeb passou a ser toda a educação básica. Em 2020, foi promulgado o novo Fundeb, Lei 14.113/2020. Então, gente, nós concluímos e agora iremos fazer o simulado. Algumas questões sobre a história da educação. Primeira questão. A história da educação no Brasil teve início. Letra A. Com a chegada dos jesuítas em 1549, no período colonial. B. Com a chegada dos escravos que não conheciam a linguagem brasileira. C. Durante o reinado de Dom Pedro I. D. Durante o reinado de Dom Pedro II. Tempo para vocês responderem. Então, vamos ver a resposta. Letra A. Com a chegada dos jesuítas em 1549, no período colonial. Questão número 2. Demerval Saviani propõe uma sequência de fases do desenvolvimento das concepções pedagógicas na história da educação brasileira. No que se refere à sequência proposta pelo autor, assinale a afirmativa incorreta. Letra A. A primeira fase transcorre tendo como base a concepção pedagógica tradicional religiosa, de 1549 a 1759. B. Na segunda fase, se dá a coexistência entre as concepções pedagógicas tradicionais religiosa e leiga, 1759 a 1932. C. Na terceira fase, ocorre a emergência e predominância da concepção pedagógica renovada, de 1932 a 1969. Letra D. Na quarta fase, ocorre a emergência e predominância da concepção pedagógica liberal, de 1969 a 2001. Letra E. A última fase é marcada pelas concepções pedagógicas contra-hegemônicas. Então, tempo para vocês responderem. Lembrando que tem que marcar a errada, a incorreta. 3 questões estão certas e apenas uma está errada. Então, tem que marcar a errada. Não pode esquecer disso. Então, vamos conferir a resposta. Letra D. Na quarta fase, ocorre a emergência e predominância da concepção pedagógica liberal, 1969 a 2001. Então, essa é a errada e a resposta que deve ser marcada. Questão número 3. Durante o período colonial no Brasil, de 1530 a 1822,
Os jesuítas dominaram plenamente a educação da colônia. Sobre a sua atuação na educação, é correto afirmar que, letra A, instauraram uma eficiente educação pública, mas foram expulsos do Brasil e só retornaram depois da Revolução de 1964, através da intervenção militar. Letra B. Os jesuítas seguiam um método de estudo conhecido como Ratio Studiorum, inspirado no modelo medieval escolástico. C. Foram os primeiros a falar de educação democrática e, por isso, foram expulsos pelo Marquês de Rabicó, mais tarde ironizado num personagem de Monteiro Lobato. D. Eles foram os responsáveis pela criação, ainda durante a colônia, dos primeiros cursos jurídicos do Brasil, no Recife. Na verdade, a presença jesuítica na colônia foi sem importância, e só depois de instaurado o império é que eles passaram a dominar a educação. Tempo. Então, vamos ver, gente, qual a resposta correta. Letra B. Os jesuítas seguiam o método de estudo conhecido como Ratio Studiorum, inspirado do modelo medieval escolástico. Questão número 4. Em 1932, circulou nos jornais dos grandes centros urbanos um texto que fez história, redigido por importantes intelectuais como Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira. Ele é tido como um marco fundamental na efetivação da educação escolar pública no Brasil. Publicado com o título de A Reconstrução Educacional no Brasil, ao Povo e ao Governo, esse documento é, letra A Declaração das Reformas Capanema, B, o Ministério dos Pioneiros da Educação Nova, C, a Declaração de Educação do Estado Novo, D, o Manifesto dos Educadores pela Reconstrução da Educação Privada. Tempo. Então, gente, vamos ver a resposta, vamos conferir. Letra B, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Questão número 5. Em 1932, foi publicado o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, a reconstrução educacional no Brasil. Um dos autores deste manifesto, como filósofo da educação, era otimista perante a realidade da ciência, o método científico e as suas aplicações técnicas, e isso o conduziu também ao entusiasmo em relação a uma nova escola. Por isso, ele pôde promover uma nova mentalidade baseada no experimentalismo, a qual o levou também a enfatizar os valores morais e a conduta humana.
Este texto se refere a: letra A, Dermeval Saviani; B, Paulo Freire; C, Darcy Ribeiro; D, Anísio Teixeira. Tempo para vocês pensarem. Então, gente, esse texto se refere a quem? Responderam? Então, vamos conferir a resposta. Letra D, Anísio Teixeira. Então, gente, chegamos ao final do vídeo. Obrigado por assistir. Eu agradeço, muito obrigado por vocês assistirem ao vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham gabaritado as questões. E não se esqueçam de se inscrever no canal e dar o seu gostei. Comente também se você gostou do vídeo, se você gabaritou todas as questões. Me diga quantas questões vocês conseguiram acertar, de onde que você está assistindo esse vídeo, para que eu possa saber até onde esse vídeo está chegando. Fazendo isso, gente, o YouTube irá entender que o conteúdo é útil e recomendará para mais pessoas. Então eu peço para vocês, ajude o canal a crescer. Muito obrigada mais uma vez. Tchau e até o próximo vídeo.